Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado é o santo, é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, e de contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos, quer dizer, o milênio, onde Deus vai recompensar. Feliz é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este, a morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Meus queridos, boa esta palavra, né? Hoje temos religião de todos os gostos, para todas as idades, para todas as fases, para todas as classes econômicas, classes sociais. Mas nenhuma religião tem a estabilidade analítica e profética, salvífica, como servir a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, né, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, vamos ver? Primeira Tessalonicenses aqui é muito forte, meus irmãos. Vamos meditar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Primeira Tessalonicenses capítulo 1, vamos lá. Aqui, ó. Olha que palavra. Capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e conduzido-los, vos converteste a Deus, converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Duas coisas, eu falei aqui, duas coisas, dois propósitos para que você venha na terra. Qual é o meu propósito do meu nascimento, da minha vinda? De Deus formar os meus ossos no ventre da minha mãe. Como o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, já te conhecia. Qual o propósito de Deus da sua existência? Primeiro, você servir a Deus. Mas para servir a Deus tem que se converter dos maus caminhos. Não tem como você servir a Deus em cima do muro, cocheando a dois pensamentos: servir a Deus ou Baal, Deus ou dinheiro, a riqueza. Para servir a Deus, para apresentar a Deus cultos inteligentes, cultos racionais, tem que se converter dos seus maus caminhos para servir a Deus. Tem que morrer por pecado e renascer espiritualmente, se tornar nova criatura. Como Paulo disse,
nas cartas, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 27. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, se passaram. Deus escreve o seu futuro. Se passaram, és que tudo se fez de novo. Deus apaga os seus pecados e investe nos seus futuros. Porque Deus não lembra mais do nosso pecado. Deus não vive no passado. Deus vai te projetar para o futuro. Deus tem controle do seu passado, tem controle do seu futuro, vai te entronizar você para o seu futuro. Ele tem compromisso com você no seu futuro, o que você será amanhã. Então, se converter a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Tem outro privilégio? Segundo, para mim e para a igreja, nós somos a igreja. Esperar o seu Filho Jesus Cristo. Pronto. Qual o propósito do meu nascimento? Servir a Deus. Qual o propósito da minha família? Servir a Deus. Eu vim no mundo para quê? Servir a Deus. E para servir a Deus, a gente passa por um processo muito grande. Por quê? Porque o desejo do mal, o projeto do mal é lutar para você não servir a Deus. Não cumprir o ID. Cumprir o ID. ID não é 20. Pregar o evangelho. Aí o inimigo fazendo de tudo para escravizar você, para você não servir a Deus. Ou você não largar o pecado, a iniquidade e as transgressões. Vou repetir, o propósito do seu nascimento é servir a Deus. Ah, mas eu não quero servir a Deus. Você está quebrando um princípio. Ou você serve a Deus, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Existem duas opções: ou você servir a Deus, ou vai servir o mal. Ou você vai servir o Criador ou a criatura. A criatura quer te escravizar para jogar você onde? Na condenação eterna, no fogo que já está preparado para eles, fogo eterno. E servir a Deus é você entrar no paraíso. Como eu acabei de ler Apocalipse. Feliz é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre ele, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade, porque ele já ressuscitou. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Os mortos em Cristo Jesus, que confessou Jesus, vão ser ressuscitados. Pois nós que estamos vivos serão arrebatados, seremos arrebatados. A ressurreição dos mortos, estamos esperando, e o arrebatamento da igreja. Tá bom. Porque nós servimos a Deus. E esse propósito é para quem serviu a Deus, com luta ou sem luta. Você tem que servir a Deus. Renunciar você mesmo. Ah, mas eu não consigo. Por que você não está conseguindo? Porque você alimenta mais a sua natureza com o pecado, com a iniquidade, com as transgressões. É como se tem dois cachorros, alimenta um mais e um menos, e põe os dois para brigar, quem vai vencer? Está mais forte. A minha carne a minha natureza está mais forte. Natureza carnal. Você vai buscar Deus, que o poder de Deus vai enfraquecer essa sua natureza, vai transformar a sua natureza. Vai te fortalecer, a palavra de Deus vai te fortalecer, a palavra de Deus vai te fortalecer espiritualmente. Propósito do seu nascimento: servir a Deus e esperar seu Filho Jesus Cristo. A igreja veio para servir a Deus, nós somos a igreja, e esperar seu Filho Jesus. Jesus está voltando, ele foi preparar a nossa morada. Nenhuma religião ou crença, o mundo está cheio de religião ou crença, muita religião ou crença, traz a segurança, a estabilidade, convicção, que é a crença em Jesus Cristo. Olha aí, a crença em Jesus é mais importante para a vida do homem, porque traz estabilidade e segurança, meu irmão. Religião não traz estabilidade.
A religião nos separa. O propósito de Deus nos une. O Evangelho nos une para o propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. O mundo está cheio de religião, de crença. Mas o que dá estabilidade é o nome de Jesus. João 14 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Pronto. Jesus é o caminho. Ele quer pôr você no caminho para te conduzir para o seu propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Meu Deus. Debaixo do céu e da terra, nenhum outro nome há dados aos homens que nos possamos ser salvos. Jesus, esse nome salva. Não tem outro nome igual esse nome Jesus. Jesus, o seu caminho, a verdade e a vida. Todos crentes, irmão, todos crentes que creem nesse nome, todos crentes que confessaram Jesus, todos crentes que aceitaram Jesus, todos crentes salvos, eles sabem de onde vieram. Eu sei de onde eu vim. Você sabe de onde você veio. Também ele sabe para onde estão caminhando. Eu sei de onde eu vim. E para onde eu estou caminhando? Para a vida eterna, meu irmão. Você está caminhando para a vida eterna, para a terra que emana leite e mel. Essa terra aqui. Que o Senhor falou. A terra que emana leite e mel, Moisés. O caminho vai te conduzir para a eternidade. Qual é essa terra? Eternidade, meu irmão. O Evangelho traz convicção à vida eterna. Você crê? O Evangelho traz convicção para a vida eterna. João 11, 25. Ainda que esteja morto, eita Jesus, viverá. Meu Deus. Morreu em Cristo Jesus, morreu salvo. Morreu salvo. Salvação é um ato de arrependimento. Morreu salvo. Ainda que esteja morto, viverá, quer dizer, ressuscitará. Aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Toma posse. A morte, isso aqui é forte, ó. A morte tem um aguilhão. Ó, a morte tem um aguilhão. Duas coisas que a morte tem: aguilhão e uma lei. Aguilhão é pecado. E tem uma força chamada lei. Pecado é pendência. Vamos ver aqui, vamos ver se você acha aqui rapidinho. Pecado, irmão, é pendência. Você não pode ter pendência no mundo espiritual. Você tem que confessar. Provérbio 28, 13. Aquele que cobra a sua transgressão, não que prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançarão o que? A misericórdia. Pendência. Você não tem que deixar pendência na sua vida. Coisas ocultas. Está dando legalidade para o mal. Entendeu? E alimenta a morte que é pendências. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, diz assim: aonde está a morte? O teu aguilhão. Aonde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o quê? Pecado. O pecado gera morte, morte
física, morte espiritual e morte eterna. O pecado gera morte. E a força do pecado é a lei. Pendência, meu irmão. Mas graças a Deus, olha aí, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Aonde está a morte, a tua vitória? Jesus bradou. Jesus venceu a morte, porque a morte, por fazer ali, o exame, Jesus não achou pecado nenhum. Tá bom. Não achou pendência nenhuma em Jesus. E Jesus venceu a morte, morreu e ressuscitou e se encontra à direita do Pai, intercedendo por nós, e vem buscar a sua igreja. Que coisa linda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. És que vos digo um mistério. Olha aí. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo, meu irmão, o que a Bíblia diz? Se via Deus, é isso, irmão. É você carimbar o seu passaporte para a vida eterna. Se você morrer antes da volta de Jesus, morra salvo. Se não morreu, vai ser arrebatado. Aleluia! Aqueles que morreram salvos vão ser ressuscitados e vão se encontrar com nossos irmãos nas nuvens com Jesus Cristo. Não é nesse corpo, um corpo incorruptível, que nem um tempo, aleluia, nem uns anos, nem uns milênios. É um corpo que não depende da água, que não depende do pão. Corpo incorruptível, corpo glorioso, corpo transformado, um corpo igual ao de Jesus, igual ao dos anjos. Aleluia. Então a morte tem o que? Aguilhão, que é o pecado. Então pendência, você não pode ter pendência na sua vida. Errou, confessa, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê? Meus queridos, a morte física, como da morte espiritual ou morte eterna, passa por um processo. Você sabia? A morte física, a morte eterna, passa pelo processo. Também a morte física passa por uma ressurreição física. Existe solução para a morte espiritual? Existe sim. Mas também não existe, morte física, morte espiritual, existe solução. Vou botar, a morte física, a morte espiritual, existe solução. Mas não existe solução para a morte eterna, condenação eterna, chamada morte. Acabei de ler. Como estado intermediário do crente na morte física, nenhum crente salvo entra no paraíso sozinho. Ele entra acompanhado com anjos. Os anjos levam eles e vai entronizar no paraíso. E eles entram pelo estado incompleto, porque depende da ressurreição ainda do corpo. O corpo vai ser ressuscitado. Olha aí. Você está entendendo aqui? Primeiro toque da trombeta. A trombeta vai tocar. Os mortos vão ser o quê? Ressuscitados. Ele volta ao túmulo. O espírito dele volta ao túmulo. E o corpo dele é ressuscitado.
A morte eterna, 1000 anos após a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, que acabei de ler. 20, versículo 6. Você está entendendo, meu querido? Vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 20. Olha que coisa linda, ó. Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Pronto. Feliz é você que morreu em Cristo Jesus. Morreu com Cristo. Abriu mão da sua vida para viver uma vida com Deus. Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Existe solução para a morte física, morte espiritual? Existe. Mas também não existe solução para a morte eterna, condenação eterna, porque já vai ser condenado, já morreu condenado, não se reconciliou com Deus, não se reconciliou com a morte de Cristo. Bem-aventurado é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. A morte não tem autoridade de levar ele. Sabe por quê? Porque não tem pendências. Porque o pecado já não existe mais. Porque o sangue de Jesus purificou ele de todo pecado. Jesus pegou o sangue dele e falou: vou purificar você de todo pecado na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos transformados, nós somos salvos, somos curados, que após o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Quem vai te condenar? Ninguém. As pessoas podem até dizer: esse aí está salvo. Meu irmão, em secreto você está pedindo perdão a Deus, está se reconciliando com Deus. Até agora, no seu carro, na sua casa, no seu quarto, onde você trabalha, Deus perdoa meus pecados. Eu quebro aliança com o pecado e faço uma nova aliança contigo. Eu sou um homem desgraçado, miserável, pecador. Imediatamente, o Espírito Santo entra em você. O espírito do maligno, do pecado sai, da escravidão sai, dos vícios sai, em nome de Jesus. Você se torna nova criatura. Você é batizado na morte de Cristo. Vamos lá, Romanos 6. O ladrão daquela cruz, ele disse: quando o Senhor entrar no seu reino, lembra-se de mim. O Senhor diz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Aquele homem descer as águas? Não. Ele foi batizado na morte de Jesus. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não abuse da graça. Aí eu vou permanecer no pecado para aumentar a graça? Não, não abuse da graça. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, olha aí, a igreja está morta para o pecado. Jesus vem buscar uma igreja que morreu. Eu não consigo perdoar. Você não morreu. Eu não consigo amar o próximo. Você não morreu. Eu ainda xingo. Você não morreu. Se você xinga, não se arrepende, continua xingando, continua mentindo. Se você está adulterando, pecando, continua adulterando, você não morreu. Porque quando a gente peca, irmão, nós somos pecadores remidos. Não tem um que não peque, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Não tem super-homem. Não somos mais escravos do pecado. Somos falhos. Porque não ter pecado é mentiroso. Mas, a nossa consciência dói. Sabe por que você não consegue largar o pecado? Porque você não morreu ainda. Jesus veio buscar uma igreja que morreu. Morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para a vaidade, de modo que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pronto.
O irmão, nas últimas horas, nos últimos segundos, Jesus deu a oportunidade dele. Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Porque antes de ele morrer, está ali, a alma dele está ali. O espírito dele está ali, tem 3 minutos. Fechou os olhos, mas ainda está ali. Ele pode falar a Deus em espírito: perdoa meus pecados, Jesus. E ele confessar a Cristo, quer dizer, ele será salvo pela morte de Cristo. Fomos batizados, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aonde? Na cruz. Não descer. Tem a oportunidade de dessas águas. Vou deixar para a última hora. Você pode perder a oportunidade. O batismo é o sepultamento do velho homem. Morreu. Foi batizado nas águas. Morreu, ressuscitou. Ao sair das águas, ressuscitou para fazer parte do corpo, cear. Eu falo aqueles que Deus deu a oportunidade. Aquele ladrão, ele reconheceu Jesus nas últimas horas. Então você não pode condenar ninguém. Esse aí perdeu a salvação. Você não pode falar isso. Esse aí é um adulto. Você não pode falar isso se ele se arrepender. Porque a salvação não é um mérito. Salvação é graça. É um dom gratuito de Deus. O que é graça? Tudo que eu tenho de Deus sem nada merecer. Eu não mereço, mas tenho, e aí? Isso é dom de Deus. Não é dom de homens. Dom de Deus. Não é o seu dom, é dom de Deus. Você prega, você louva, você canta, é dom de Deus. Você faz isso porque você é salvo, porque você tem o Espírito Santo. É dom de Deus. Não pode dizer, ele morreu sem salvação. Você não sabe. Prega o Evangelho. Porque Jesus pode cobrar o sangue do pecador. Você não explicou para ele, não orientou ele, não ensinou ele o caminho da verdade. Em vez de estar condenando, prega o Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Talvez você não ganha ele, mas Deus envia outro mensageiro para ganhar. Não sabeis vós que todos, quando somos batizados em Jesus Cristo, quer dizer, aquele ladrão na cruz, ele foi salvo, porque ele foi batizado na morte de Cristo. Ele morreu na cruz, em seguida Jesus morreu. E Jesus lhe disse: hoje mesmo, quer dizer, eu vou morrer hoje. Hoje mesmo vou levar você para o meu paraíso. Porque confessou Jesus, reconheceu Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como seu Salvador, meu irmão. De sorte que vamos sepultados com Ele, pelo batismo da morte, de novo. Somos sepultados com Ele, porque Ele que é Jesus, pelo batismo da sua morte. Para quê? Para quê? Com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós também em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou, nós vamos andar em ressurreição. Tudo novo. Olha o crente andando ressurreto. Olha a igreja aí, a igreja ressuscitada. Então ninguém tem poder de matar mais, sabe por quê? Porque morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, a igreja também ressuscitou. Por isso nós somos cristãos em Cristo Jesus. Nós não somos a religião. A nossa religião é Cristo. Aleluia. Versículo 6. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. A velha natureza pecaminosa foi morta. Pronto, você morreu, se tornou nova criatura. Sabendo que o velho homem foi com ele crucificado. O velho homem, o velho Ziufo, foi com ele crucificado. Você foi crucificado com Cristo, meu irmão.
Não esculhambe, não persiga a igreja, porque a igreja morreu com Cristo. Não persiga o irmão é ressuscitado em Cristo. Porque, para que o corpo do pecado seja desfeito, corpo do pecado seja desfeito. O seu corpo agora é o santuário da morada do Deus vivo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Para que com Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na sua semelhança, na sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Que sirva mais o pecado, quer dizer, não sirva mais o diabo, sirva a Deus. O diabo quer escravizar você. Não sirva mais a criatura, sirva o Criador. Boa essa palavra, né, irmão? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Eu morri, eu estou justificado, por Deus. O pecado não tem autoridade sobre a minha vida. O acusador, aqui o tribunal, o juiz não tem poder de tocar nos remidos do Senhor, não tem pendência, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, queremos também com Ele viveremos, queremos com Ele, ressuscitaremos e vamos viver eternamente. A igreja vai entrar na eternidade. Meu Deus, é forte. Sabemos que, havendo isso, Cristo ressuscitou dos mortos, já não morre, Ele está vivo. Cristo está vivo. A morte não mais terá domínio sobre ele. Toma posse. A morte não tem mais domínio sobre nós, meu irmão, porque nós confessamos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. Que Deus venha converter você. Você venha morrer com Cristo. Ou que Deus venha te transformar, meu querido. Guarda essa palavra, carimba a sua alma para a vida eterna, o seu passaporte para a vida eterna. Jesus está voltando. Deus te abençoe, te guarde, que essas palavras venham fazer guarita, morada no seu coração. Deus guarda meus filhos, guarda minha esposa, bate teu sangue, repreende todo mal, agregas neste momento, porque quando o pecador se arrepende, a festa no céu, Jesus. A única festa no céu, um coral no céu, os anjos começam a se adorar. Quando o homem se arrepende, escreve o nome dele no livro da vida, salva eu e minha família, livre de todo mal. Creia e diga comigo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, meu querido.